Paz do Senhor, amada igreja, louvado seja o Senhor por mais um dia na tua casa. Meus queridos, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 13. Que neste momento você possa abrir o teu coração na tua casa, a tua mente, e que essa palavra seja um remo, seja um gás, um alívio também, aquele que está servindo, porque todos nós fomos chamados para servir. Em qualquer ambiente que estivermos inseridos, nós fomos chamados para servir. Independente se somos missionários, evangelistas, pastores, obreiros, todos nós fomos chamados para servir a obra de Deus. E a palavra do Senhor diz assim: Tu, pois, meu filho, e fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que é de minha parte, ouviste através de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque se o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemado, como malfeitores. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se negarmos, ele por sua vez nos negará. E se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Até aqui, meus irmãos. Feche seus olhos em sua casa. Feche seus olhos aqui. E vamos meditar nessa palavra do Senhor. Senhor Deus, Pai maravilhoso, graças te damos e agradecemos pela tua palavra, Senhor Pai. Tua palavra que nos restaura, que nos liberta, Pai. A tua palavra que nos dá uma direção, que nos coloca de volta, Pai, nos teus caminhos. Uma palavra, Senhor Pai, que nos alimenta, Senhor Pai, nos restaura de dentro para fora, Senhor Deus. Trazendo a nossa consciência, Pai, pecaminosa e transbordando a sua graça em nossas vidas, Senhor Deus. Eu te peço que através da palavra, Senhor Deus, essa noite, o Senhor venha trabalhar em nossas vidas, Pai. Venha transformar, Senhor Deus. E eu seja apenas instrumento da tua obra, Pai. E que o Senhor possa usar, Pai, como instrumento do Evangelho neste momento, Senhor Deus. Que teu azeite seja derramado. E que cada um em suas casas, em seus lares, Senhor Pai, possa sentir a tua presença, Pai. Que é viva e eficaz. Graças te damos e te louvamos, Senhor. Amém. Meus irmãos, essa é uma das cartas que Paulo envia a Timóteo. E ele começa dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E quando Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, ele está passando por algumas dificuldades. Não no seu ministério, ou por não entender se Deus está agindo em favor dele, ou se Deus o abandonou. Não, é totalmente ao contrário. Ele está sofrendo algumas dificuldades, porém,
ele sabe quem Cristo é na vida dele, ele sabe qual é o destino dele, e ele começa a anunciar isso para Timóteo, através dessa carta. E o que eu acho interessante, que quando Paulo está anunciando, está escrevendo essa carta a Timóteo, ele está passando por algumas dificuldades, até mesmo de algumas pessoas terem esquecido dele, pela questão de estar vivendo em prisões, tal. Algumas pessoas deixaram ele de lado, pessoas que na qual, durante a sua caminhada, sua trajetória, ele serviu, ele foi um canal de bênção também. Então, às vezes, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós nos deparamos com a situação dessa maneira. Talvez nós tenhamos estendido o braço para alguém e no momento que nós mais precisamos, nós não temos esse retorno. Nós não temos essa recompensa, né? Que a única recompensa é do Pai. Mas, mediante essa situação, ele compartilha com o seu irmão Timóteo e diz que algumas pessoas se esqueceram dele. Ele está até algemado em prisões, mas Cristo não esqueceu dele. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade que você enfrenta, mas eu sei que Cristo está contigo. Cristo está na direção do seu leme. O Senhor está navegando, está conduzindo em plena tempestade e vai estar tudo certo. E Paulo continua falando, no início ele fala, fortifica-te na graça de Cristo Jesus. Eu acho interessante quando fala, fortifica-te na graça, que é fortalecemos, sermos firmes na graça de Cristo Jesus. E quando fala de graça, meu querido, eu não consigo entender a graça de uma outra maneira. A modo grosso é algo que não merecemos, né? De fato, nós não merecemos. Mas Cristo fez tudo aquilo por nós. Isso é palavra minha, tá, meus irmãos? Eu costumo dizer que a maior virtude da graça é quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa e fazemos jus por ela. Eu lembro que há um tempo atrás eu fui chamado para compartilhar a palavra do Senhor num grupo de GP e ele pediu para mim compartilhar sobre a graça. E lá eu tinha levado alguns bombons e não conhecia ninguém. E deu um bombom para cada pessoa. E aí eu perguntei para ele, para aquelas pessoas, o que era a graça. Nós tivemos várias reflexões do que era a graça. E eu disse para eles, a graça é esse bombom aí. Aí eles assustaram. Porque eu disse, a graça é isso. Eu não conheço nenhum de vocês. Vocês não fizeram nada pela minha vida. Não fizeram nenhum favor para mim. Mesmo assim, eu presenteei cada um de vocês com esse bombom. E a graça, meu querido, não é apenas um bombom. A graça tem um significado muito grande por trás, assim como aquele bombom que eu dei. Naquele bombom eu tinha colocado o meu tempo, o meu recurso financeiro, tinha disponibilizado do meu trabalho, de tantas coisas que eu poderia estar fazendo, tinha deixado de lado um tempo, talvez, para o meu filho, para minha esposa, para estar saindo e comprando aquele bombom. Então, não é o valor simbólico, é o ato. E quando nós falamos da graça de Cristo, vai muito além do que eu fiz ali. Mas muito além mesmo. A graça de Cristo, ela está relacionada totalmente ao que Cristo fez por nós lá na cruz e o que nós podemos fazer hoje. Eu estou aqui hoje mediante essa graça, a graça de Cristo. É Ele que me concede estar aqui no altar dEle para compartilhar da palavra dEle e viver um pouco daquilo que Ele quer para a minha vida. E que você essa noite possa reconhecer essa graça na sua vida. Para que você precisa reconhecer essa graça? Para manter firme. No versículo seguinte ele diz assim, e o que a minha parte ouviste através de minha testemunha, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. O que ele quer dizer? Que o meu testemunho de vida, você conhece o meu testemunho de vida. Que o meu testemunho de vida se multiplique, dê ânimo, para que outras pessoas idôneas, ele quer dizer corretas,
pessoas justas, honestas, fiéis, para instruir a outros também. Isso ele está dizendo para nós que somos filhos, que somos chamados a servir, que nós possamos ser também reflexo para outras vidas, que nós possamos servir de testemunho também, que outras pessoas possam se inspirar em nós, através de nossos chamados. Cada um de nós foi designado para tal área. Aqui nós temos algumas pessoas que têm seus chamados. O Gu na mídia, que ele possa aguçar em outras pessoas para que venham aprender a transmitir, a fazer trabalhos de workshop, todas aquelas coisas que possam aprender. E através da fidelidade dele, do compromisso, isso possa despertar outras pessoas. O pastor Edmu é um reflexo de pastoreio, de um pastor, de um filho, de um servo. Ele é um reflexo em nossas vidas. E que nós possamos ser reflexos também onde estivermos inseridos. Em nossas casas, em nossas escolas, faculdades, em ambiente de trabalho, numa festa entre amigos, que nós possamos ser isso também. Que na nossa igreja, durante uma viagem missionária, nós possamos transmitir isso e as pessoas possam ver e querer também servir da mesma maneira. E Paulo continua dizendo isso para Timóteo. E participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nós somos chamados para ser soldados. E Paulo continua dizendo que existe um soldado, nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ele quer dizer que nós não temos nós fomos chamados, nós fomos selecionados para ser soldados de Cristo. Nós somos do quartel de Cristo. Então, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo não é conquistar as coisas daqui. Paulo quer dizer que não fique se matando por coisas da terra, por situações, tal. Não. Honre aquele que arregimentou. Honra aquele que te selecionou. Honra aquele que te recrutou. Ele está dizendo a Cristo. Nós somos recrutados por Cristo. Eu já vi diversas camisas que falam, sou soldado de Cristo, soldado do exército de Cristo, né? Mas nós devemos ser soldados verdadeiros, soldados fiéis. Eu não tenho muita know-how para falar sobre exército, né? Porque eu nunca servi. Mas eu vejo ali com os amigos que serviram que eles têm um regime diferenciado do nosso. A rotina dele é totalmente diferente da nossa. E eles têm um foco, eles têm uma missão. E o que eu vejo durante o processo desses colegas meus que estão servindo é que eles se preparam sempre para algo que não aconteceu. Mas o que está acontecendo, eles já estão preparados. Porque existe um treinamento, existe uma instrução, existe disciplina. E aí, eu pensando nisso tudo, eu vejo que em nossas vidas, nós precisamos disso também. Nós precisamos ter disciplina na oração, na meditação da palavra, no jejum, consagração, nas frequências nos cultos, ter disciplina com o horário dos cultos. Nós temos que ter esse discernimento, sabe? E trazer para nossas vidas. Nós precisamos ter disciplina também para ser fiel ao Senhor, sabe? Nós separamos o nosso tempo para tantas outras coisas e não queremos separar um tempinho para falar com o Pai. Meu querido, nós não podemos ir para a guerra como soldados de Cristo sem nos preparar. E a nossa estratégia, a maior arma é a nossa oração e a palavra do Senhor. Nós não vamos vencer nenhuma guerra se nós não tivermos revestidos pelo poder de Deus e fazer valer essa graça que ele menciona no começo do capítulo em nossas vidas. Continuando. E ele continua dizendo assim: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as suas normas. O lavrador que trabalha
deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que ele quer dizer aqui, meu querido? Que nós não conseguimos ser vencedores sem lutar. Aqui ele está usando um atleta. Nós temos vários tipos de atleta. Um atleta paraolímpico, de Olimpíada, futsal e diversos outros. Mas que para nós podermos levar uma medalha, que ele diz ser coroado aqui, ele precisa lutar. E para ele lutar, ele tem que lutar dentro da regra. Se ele vai participar de uma Olimpíada, ele tem que estar dentro de todas as regras e participar por todos os processos e ganhar todos eles. E aqui Paulo está mencionando isso através do Evangelho. Quando nós lutamos, nós somos guerreiros de Cristo. Quando nós somos fiel, batalhadores, o nosso prêmio está lá. A nossa coroa está lá, não está aqui. Por isso que ele menciona no início do capítulo 1 que ele foi abandonado por alguns, mas aquilo para ele não tem problema, porque a recompensa dele não está aqui na terra. A recompensa dele não está em pessoas, a recompensa dele está em Cristo. E ele fala que, ele usa o exemplo do lavrador, não tem como o lavrador semear e não ver os frutos. Isso ele está dizendo para nossas vidas, que nós vamos semear e nós vamos colher frutos. E vamos fazer parte dessa semeadura, desse processo de colheita. E no versículo 8 ele diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ele quer dizer o quê? Que nós devemos lembrar de tudo que Cristo fez por nós ali na cruz. E ele lembra também que houve uma promessa lá no Velho Testamento, que não é para vivermos em função só do Novo Testamento, mas o Velho também. Quando ele menciona aqui, lembra-te de Cristo Jesus ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo está mencionando o evangelho dele, as cartas dele aqui. Ele fala: Timóteo, lembra de Jesus Cristo, tudo que ele fez, mas lembra também de Davi. Ele quer dizer, lembra do que Jesus fez, dos mandamentos passados, e lembre do que eu estou fazendo agora. Está me entendendo? E ele continua assim: pelo qual estou sofrendo algemado, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Meu querido, isso é tremendo. O que Paulo quer dizer é o seguinte: ao mesmo tempo que eu estou preso, eu estou livre. Porque o que ele está preso ali é a parte física dele. Mas a palavra de Deus, mesmo ele algemado, em cárcere, a palavra de Deus está livre, a palavra de Deus continua sendo anunciada, a palavra de Deus não foi envergonhada. Eu não sei qual é a sua prisão no dia de hoje. Eu não sei o que te aprisiona. Mas eu sei que em Cristo somos livres. E somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não há nada que te aprisione. Que te... como eu posso te dizer? Que mantenha você em cárcere, que mantenha você recuado. Não, meu querido, vamos seguindo para frente. Vamos nos revestir da palavra do Senhor. Vamos nos revestir do poder da oração de Deus. Meus queridos, quando nós nos curvamos perante ao Senhor e nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, Ele se revela a nós. Ele nos dá força para prosseguir. Mesmo em uma situação adversa. Eu nunca estive preso e também não quero estar. Mas eu já estive em situações onde talvez eu não via uma saída. Eu já estive em situações onde eu achei que talvez seria o fim. Eu já estive em situações onde eu tive que ser fiel a tudo o que eu acredito e ter uma grande consequência. Olhando para a natureza humana, pela situação ao qual eu estava,
eu poderia ser omisso e está tudo certo. Mas, mesmo não tendo culpa, eu me lembrei de Cristo. Ele esteve crucificado inocentemente. Ele estava ali sendo crucificado junto com 2 ladrões. O homem mais puro e santo que passou nessa terra estava sendo crucificado injustamente. Não que eu sou 1% de Jesus, mas eu me lembrei do ato dele. Eu falei, Senhor, se o Senhor, que tinha tudo para se justificar, não se justificou, eu também não vou justificar. Eu só vou ser fiel ao Senhor e vou ser honesto. E, meu querido, eu me posicionei naquele momento e fui fiel ao tudo que eu acredito. Fui fiel às suas escrituras. Fui verdadeiro, fui correto. Independente de qualquer situação. Independente de qualquer consequência. E o Senhor me honrou. O Senhor me concedeu graça. O Senhor trabalhou em meu favor. E eu não estava preso, meu querido. Eu estava livre nele. E é assim que nós temos que ser em nossas vidas. E ele continua dizendo: por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode se negar-se a si mesmo. O que eu acho interessante aqui, meu querido, é que Paulo tem plena convicção da sua jornada. Ele tem plena convicção do que Cristo fez na vida dele e continua fazendo. E mesmo ele aprisionado, ele consegue dar uma palavra para Timóteo, para perseverar. Mediante as situações, as dificuldades, ele diz que continue perseverando, continue lutando, continue sendo fiel a Cristo. Porque se já morremos com ele, também vivemos com ele. Porque o maior prêmio nós já recebemos, que é a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Então que você possa lembrar desta carta de Paulo, que mesmo com tanta luta, dificuldade, com pessoas que deixaram ele para trás, que esqueceram de tudo que ele fez, ele mesmo assim, aprisionado, continua enviando as suas cartas de encorajamento, de instruções, de estratégias para anunciar a palavra do Senhor, para viver aquilo que Cristo colocou em nossas vidas. Então que nós possamos lutar, guerrear como soldados realmente de Cristo, mas que nós possamos também nesse processo ganhar instruções, se preparar para as batalhas, nos revestirmos do poder da glória de Deus e fazer valer a pena a graça que Ele derramou sobre nossas vidas. Que você possa ter uma boa semana, que essa palavra continue ganhando forma dentro de você, que ela continue transformando, assim como transforma a minha vida todas as vezes que eu me encontro com a palavra do Senhor. Que você possa ter graça neste momento, que você possa ter paz, que você possa ter encontrado um refrigério essa noite, que você possa entender quem é Cristo em sua vida e quem que é a graça de Cristo nas nossas vidas,
que não há luta, que não há prisão, que não há algemas que vá nos parar de continuar servindo e crescendo em Cristo. Porque nós já somos libertos. Por mais que situações e pessoas querem nos algemar e aprisionar, Cristo já nos libertou. Cristo já pagou um alto preço. E se tivermos de morrer por Ele, meu querido, já é lucro. Você possa fechar os seus olhos neste momento e nós vamos orar e agradecer por esta palavra. Senhor Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nesta casa de oração. Eu agradeço, Senhor Deus, por cada direcionamento, por cada palavra, Senhor. Agradeço, Senhor Pai, por cada um que o Senhor tem usado nesse púlpito, Senhor. Mesmo durante uma oração, durante um ofertório, durante a ministração da Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor Deus, que esta noite a Tua palavra ganhe vida em nós, Senhor Deus. E nós possamos entender que não há dificuldade maior do que aquela que o Senhor enfrentou em nosso favor, Pai. E que mesmo diante de aflições e situações adversas, Senhor Pai, nós estejamos livres no Senhor. Entendemos que há esperança, que o maior prêmio que podemos conquistar nessa terra é a salvação no Senhor. É a coroa da salvação, é o nosso prêmio, a nossa recompensa, Senhor. Que nós não nos amoldemos a este mundo, Senhor Pai, mas que nós possamos nos renovar em Ti, Senhor Deus. Que nossa esperança esteja no Senhor, Pai. Ô, Pai, abençoa o Teu povo essa noite. Senhor, eu peço que o Senhor entre em cada lar essa noite e possa transformar vidas, Senhor Pai. Aquele que perdeu a esperança, aquele que está fraco, Senhor Pai, que possa se fortalecer no poder da Tua graça, no Senhor, Pai. Eu te peço também, Senhor Deus, que o Senhor haja, Pai, em leitos de hospitais nessa noite. Que o Senhor possa transformar a vida e trazer força, Senhor Deus. E que pessoas possam se converter verdadeiramente ao Senhor, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor toque, Pai, toda a igreja neste momento. Aqueles que passaram por aqui, aqueles que estão aqui servindo, Senhor. E te peço, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando a Tua casa. Que o Senhor continue, Pai, a abençoar, Senhor Deus, nossos familiares, Senhor Deus. Graças te damos e te louvamos, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.